Benedicamus Domino. Então, meus amigos, hoje temos uma grande riqueza aqui conosco, que é a professora Maria de Lourdes Correia Lima. Mais uma vez, damos boas-vindas a todos, mas boas-vindas também à professora Maria de Lourdes. Como temos o costume de dizer, ela é prata da casa. Foi aqui que ela teve a sua formação, né? Estudou com os nossos monges, estudou com Dom Estevão Bittencourt, incentiva muito aí o processo de beatificação de Dom Estevão. Também foi professora aqui durante muitos anos. Hoje ela é professora convidada. Antes, porém, trabalhou muitos anos também como professora na PUC, trabalhou como professora no Seminário São José e também no Instituto Superior aqui de Ciências Religiosas. Ajuda muito na arquidiocese, em vários setores. Enfim, passamos a palavra à professora Maria de Lourdes, que vamos acolher já de antemão com uma salva de palmas. Aqui é para ir para frente, não é isso? Isso para trás. Acho que é isso. Posso testar? Pode, claro. É para lá que a gente aponta? Eu acho que sim. O pessoal estava apontando para cá. Quer que eu teste para ver se funciona melhor daqui? Acho que não. O pessoal estava apontando para cá. Como se diz normalmente, a tecnologia é maravilhosa quando funciona. Bom. Agora sim. Ok. Boa tarde a todos. Estou muito contente de estar aqui. Como disse Dom Anselmo, aqui eu fiz a filosofia, a teologia na graduação, depois tive a oportunidade de estudar fora, né? E trabalhei como professora aqui até o ano 2006 ou 2007. Mas as muitas atividades me impediram de continuar. E fico sempre feliz de poder voltar aqui, a casa que, como dizia Dom Abade Inácio, que era da época em que eu estudava aqui, sintam-se na sua casa, esta é a sua casa, né? E isso, de fato, é o que é um mosteiro, acolhimento, né, de todos. Então, hoje, nesse momento, nós vamos ver um pouco da proeminência de Dom Estevão Bittencourt. Fiz um texto escrito para facilitar e para poder seguir de modo mais coerente o pensamento. Mesmo se as comunidades monásticas beneditinas, em seu conjunto, com todos os seus membros, foram e são faróis luminosos do Evangelho para a Igreja no Brasil e a sociedade, não poderia deixar de ser mencionado, na comemoração dos 200 anos da Congregação Beneditina do Brasil, o grande número de monges, que durante este longo tempo destacaram-se como pontos de referência para a Igreja e a sociedade. Elencar todos seria uma tarefa imensa, mas nos levaria certamente a perceber, de modo circunstancializado, a grande missão que a Ordem Beneditina realizou e realiza em nosso meio. Monges santos, doutos, influentes em questões religiosas e civis, pontilham a história deste período. Certamente uma das personalidades mais emblemáticas em tempos recentes é a de Dom Estevão Tavares Bittencourt, do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro,
cuja ação ultrapassou os muros do mosteiro e se estendeu a todo o território nacional. Para apresentar um pouco do pensamento de Dom Estevão, evidentemente deveríamos escolher alguns pontos de vista. Então, nós vamos ver esse aspecto de Dom Estevão e a procura da verdade, em dois momentos. Primeiramente, a razão iluminada pela fé, e, no segundo momento, a razão iluminada pela fé na aplicação aos estudos bíblicos. Alguns traços de nosso mestre possibilitam melhor compreender sua importante contribuição. Nascido no Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 1919, Dom Estevão ingressou no mosteiro em 1936, professando os primeiros votos no ano seguinte. Seus estudos superiores se realizaram em Roma, no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo, primeiramente na área filosófica, em seguida no curso de teologia, doutorando-se em 1944 com uma tese sobre Orígenes. Trabalho ainda hoje referência para os estudos sobre a demonologia em Orígenes. Continuou seus estudos em ciências bíblicas, estudando no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Na década de 70, aperfeiçoou seus estudos de Sagrada Escritura, cursando arqueologia bíblica e exegese bíblica em Jerusalém. No Rio de Janeiro, dedicou-se à docência, lecionando disciplinas de filosofia e teologia. Primeiramente na Casa de Estudos da Congregação Beneditina, em seguida a Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil, hoje Faculdade de São Bento. Respondendo a pedidos que lhe vinham de diversas instâncias, sem deixar seus empenhos no âmbito do mosteiro, trabalhou como professor também na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula, na Universidade Católica de Petrópolis, no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II, da qual foi também vice-diretor. Fundou e dirigiu ainda o Instituto Superior de Ciências Religiosas da Arquidiocese do Rio de Janeiro para a formação de professores de ensino religioso e agentes de pastoral em nível superior. Foi professor igualmente de cursos e institutos dirigidos à formação cristã, Instituto Pio X e Escolas de Fé e Catequese Mater Ecclesiae e Luz e Vida, das quais foi também diretor. Membro da Academia Brasileira de Filosofia, atuou na Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, da qual foi vice-presidente. Isso é um pequeno resumo. Como teólogo, foi assessor da Comissão Episcopal de Doutrina e membro da Comissão de Diálogo Judeu-Cristão, ambas da CNBB. Participou também da Comissão de Doutrina da Fé da Arquidiocese do Rio. No que tange a publicações, além de seus livros e artigos, em periódicos e obras conjuntas, destacou-se pela revista Pergunte e Responderemos, de 1957 até 2008, que, num total de quase 26.000 páginas, serviu como ponto de referência para uma resposta católica às questões mais urgentes referentes à fé e à moral. 26.000 páginas. Quem vai ler isto vai ter muito trabalho para o processo de canonização. Além disso, foi redator-chefe da revista Comúnio, edição brasileira, e membro da instituição Comúnio, que agrega edições em diversos países. Sua palavra chegou também através do programa Pergunte e Responderemos, da Rádio Catedral, da Arquidiocese, além de inúmeras outras participações em programas de rádio e televisão. Então, a gente está aqui, um pouco na introdução, vendo a questão biográfica, e agora vamos passar para o pensamento propriamente dele. O que movia Dom Estevão em seu trabalho incansável era o impulso e a ânsia profunda pela formação humana e cristã, iluminada pelo Evangelho, como fundamento de uma sociedade harmônica e de uma presença sempre mais atuante da Igreja Católica. Dom Estevão procurou dar resposta aos desafios e aporias de sua época,
com a preocupação dominante de esclarecer e aprofundar a fé dos cristãos. Viveu num tempo de grande efervescência quanto aos acontecimentos históricos e às correntes de pensamento. A Segunda Grande Guerra, Auschwitz, o comunismo russo, as manifestações de 1968, de um lado, a preparação do Vaticano II, sua realização e o pós-concílio, diversas visões teológicas e eclesiais na América Latina, o surgimento de ingentes questões éticas de outro. Atento às questões do mundo em sua época, buscou, em sintonia com a verdade sobre o homem e a fé professada pela Igreja, iluminar os diferentes temas a partir dos ditames da fé iluminada pela razão. Então, eu trouxe alguns exemplares de textos de Dom Estevão, tirei de algumas obras. Os problemas da hora presente, diz Dom Estevão, têm obrigado os homens a recorrer sequiosamente às fontes onde possam encontrar a sabedoria da vida, as normas para proceder no momento atual. Então, a gente vê a preocupação dele com as questões que incomodavam um pouco na sua época. Uma outra citação: diz São Pedro que devemos estar preparados para dar a razão da nossa esperança a todo aquele que nola pedir. Esta necessidade de darmos conta da nossa esperança e da nossa fé, hoje, é mais premente do que outrora, visto que somos bombardeados por numerosas correntes filosóficas e religiosas contrárias à fé católica. Somos, assim, incitados a procurar consolidar nossa crença católica mediante um aprofundamento do nosso estudo. Esse texto era um texto da revista Pergunte e Responderemos. Procurando atender às necessidades de seu tempo, o trabalho de Dom Estevão pôde trazer uma real contribuição para a cultura, impregnando-a com os valores perenes do Evangelho, intimamente conexos à verdadeira promoção do ser humano, de seu bem pessoal e social. Com isso, pôde contribuir de modo significativo para a promoção da sociedade humana a partir dos fundamentos da ética e da verdade, da ética da verdade e do amor. Eu quis mostrar aqui que o trabalho de Dom Estevão teve uma ressonância na sociedade, né? Sua preocupação foi, antes de tudo, de ordem humana e eclesial. A Igreja cresce a partir de dentro, a partir da convicção interior de cada cristão, que, conhecendo e assimilando na sua própria vida sempre mais o Evangelho, nele encontra o sentido de sua existência e se empenha para tornar o mundo mais humano e mais divino. Dom Estevão mostrava, assim, grande abertura às interrogações, aos anseios, às demandas do coração e do intelecto, enfim, da existência humana. Para isso, voltou toda a sua vida, desde a sua juventude, particularmente a partir de seus estudos superiores de filosofia e teologia, que se seguiram à sua séria formação monástica. Sua tese doutoral sobre a doutrina ascética de Orígenes, seus estudos complementares em temas de arqueologia na terra bíblica e em exegese, lhe permitiram um profundo conhecimento da Escritura e dos grandes autores desde os primeiros séculos do cristianismo. De outro lado, a preocupação em oferecer resposta às interrogações humanas levou-o ao estudo constante dos mais variados temas. Tornou-se desse modo, e assim foi reconhecido, não só alguém profundamente culto, mas ainda um verdadeiro sábio, capaz de orientar a vida pela reflexão ordenada e metódica, aliada em sua vida de monge à fé cristã. Grande tema ocupava o seu trabalho, o anúncio da fé, né? Era sempre a preocupação muito forte em Dom Estevão.
diante de uma mentalidade que, em nome da tolerância e do respeito, muitas vezes renunciava ao anúncio explícito da mensagem cristã, reafirmava a necessidade e o valor altíssimo do conhecimento da verdade do Evangelho, base para a sua vivência. Então, aqui mais uma passagem de Dom Estevão. Evangelizar não é façanha apenas de épocas passadas. Não é intolerância nem desrespeito ao próximo. É, ao contrário, ato de amor, tão valioso ou mais valioso ainda do que dar o pão do corpo. Pois evangelizar significa propor o sentido da vida, o porquê e o para quê da existência humana com seus desafios e inclemências. Isso é um texto também de Pergunte e Responderemos do ano 88. A tarefa de evangelização estava ligada para Dom Estevão à da defesa da fé. Preocupava-se com a falta de formação religiosa de tantos cristãos, que conduzia não poucas vezes ao abandono da fé e à defecção da própria Igreja. Enfrentou esses desafios sempre disposto a abordar questões candentes da atualidade, não só com seus estudos, mas com sua participação em debates e entrevistas. Frutos deste labor são particularmente, além da revista Pergunte e Responderemos, os 66 opúsculos sobre temas diversos, que elaborou em linguagem acessível, com vistas a jogar luz sobre pontos particularmente controvertidos. Além disso, os diversos cursos de formação que escreveu, aparecendo primeiramente na forma de módulos de cursos por correspondência e, em seguida, em forma de livro. Hoje são, ao todo, 24 livros. Abarcavam, seja o âmbito filosófico, seja matérias teológicas, e incluíam também questões de história da Igreja, direito canônico, diálogo ecumênico e ocultismo. Sua existência poderia ser resumida, também sob esse aspecto, no Ora et Labora Beneditino, em que o labora se constituiu, sobretudo, no empenho, durante uma vida, em conhecer e compartilhar a verdade. Dom Estevão escreve uma vez. Deixa eu ver só se eu estou certa no slide aqui. Sim. O intelecto humano foi criado para a verdade e dela é sôfrego. A verdade que ele descobria na reta razão em âmbito filosófico, ampliada pela fé em âmbito teológico, ele a buscava em sintonia com o Evangelho. A existência da verdade é submetida à crítica por diversas orientações filosóficas, como sabemos, apoiado no que chamou de realismo natural, a partir da evidência do senso comum. A afirmação de sua possibilidade, da possibilidade da verdade, foi não só um dos pilares de seu pensamento, mas também um axioma capaz de dar sentido à vida, diz Dom Estevão. O fato de que há verdades absolutas é altamente reconfortante e tremendamente assustador. Reconfortante, sim, porque a verdade é luz e fomos feitos para a luz. Assustador, porque exige a coragem necessária para enfrentar o que não quebra, o que não pode ser remodelado conforme as minhas dimensões subjetivas, mas exige que eu me configure a algo objetivo ou a um modelo que está fora de mim e lançou seus germes em mim. Isso é um texto da revista A Ordem, do ano 2006. Tal abertura, que exige coragem, como diz aqui o texto, coragem de se abrir ao que está fora de mim e lançou seus germes em mim, pautou o trabalho deste mestre. Segundo seu pensamento, toda reflexão, toda filosofia, mesmo douta, permanece um jogo de xadrez autossuficiente que não se ultrapassa a si mesmo,
se não houver abertura à verdade absoluta, pela qual o homem, em sua íntima essência, busca. Fica presa a uma lógica interna que não transcende a relação entre as diversas peças que entram em seu jogo. Nessa mesma linha, toda grande religião, a fortiori o cristianismo, pressupõe inexoravelmente esta posição. Integrou desta maneira, em seu ideal monástico, o amor ao estudo, que era, na realidade, um amor à verdade, em sentido não só filosófico, mas também religioso. Pois, a partir de sua fé, a verdade é, em última instância, o próprio Deus. Realizou assim, seja internamente ao mosteiro, seja pela ampla irradiação de seu trabalho, o ideal de unidade de vida pela busca de Deus que a palavra monge significa. Aquele que está concentrado numa só coisa. Conjugou com isso a vida monástica, o grande labor pelo bem das almas que caracteriza a ordem beneditina. E agora passamos para o segundo ponto, onde nós vamos ver o trabalho de Dom Estevão na leitura da Sagrada Escritura dentro dessa chave de interação entre fé e razão. Parte relevante de seu magistério diz respeito ao estudo da Escritura. Também neste âmbito, Dom Estevão manteve-se fiel à sua busca pela verdade. Considerando a metodologia exegética de índole histórica e seus resultados, poderia parecer contraditório que um estudioso da Escritura falasse em verdades absolutas. Nós sabemos que a metodologia histórica traz majoritariamente hipóteses, né? Multiplicidade de possibilidades de sentido. Todavia, segundo Dom Estevão, mesmo através do caráter, em parte provisório, da análise exegética, é possível encontrar algo que se encontra no fundo de todas as possíveis compreensões e que é a raiz da palavra, com letra maiúscula, com sua pluralidade semântica. Por outro lado, o lugar da teologia, e com isso da exegese bíblica, na sociedade secular, tem sido objeto de debate, com respostas bastante diferenciadas. No fundo de tal questionamento, não se trata, provavelmente, somente de teologia ou da religião, mas de Deus. Não um Deus difuso, projeto da mente humana, que se reduziria ao antropos, mas do Deus como ser diante do qual o homem se deve curvar. O eixo do pensamento de Dom Estevão, como resposta a essas questões, manteve-se inalterado também em seu trabalho exegético. 2 pontos podem ser postos aqui em relevo. De um lado, a abertura aos aspectos humanos da palavra da Escritura, de outro, a dimensão teológica e eclesial da sua leitura e interpretação. De fato, a partir dos finais do século XIX, a exegese se apresentava fortemente ligada ao racionalismo, com o desenvolvimento do chamado método histórico crítico, que, na sua formulação clássica, supervalorizava os dados humanos da Escritura e criticava fortemente qualquer abordagem religiosa, teológica e espiritual. Tal visão abordava a Escritura como simples palavra humana, de modo que sua dimensão divina ou era negada ou colocada para além da função própria da exegese. A separação entre fé e razão era defendida, e qualquer aproximação da Escritura que considerasse a doutrina era vista como anticientífica e classificada como fundamentalista. De início, o magistério eclesial mostrou-se reticente a tal metodologia, porque ela se desenvolveu inicialmente em âmbito protestante, secularista, né? Mas, pouco a pouco,
os ganhos foram sendo reconhecidos pelo magistério eclesiástico e corrigidos os pontos que necessitavam de correção. Marco importante nessa viragem está na encíclica Providentissimus Deus, do Papa Leão XIII, 1893, que foi o primeiro texto do magistério que tratou propriamente da Sagrada Escritura, que não se preocupou simplesmente por responder a uma ou outra questão, mas tratou dos estudos bíblicos em geral. Depois nós temos a Spiritus Paráclitos, do Bento XV, em 1920, que basicamente continua e repete a colocação do Papa Leão XIII, e um passo importante foi dado pela Divino Afflante Spiritu, de 1943, do Papa Pio XII, porque o Papa Pio XII se colocou fortemente contra certas tendências espiritualizantes, que, em contraposição ao método histórico crítico, tentavam eliminar qualquer abordagem, digamos assim, filológica, histórica da Sagrada Escritura, tendendo a uma visão puramente espiritualista da Sagrada Escritura. O Papa Pio XII disse, não, é preciso integrar os dois. Então, ele afirmou a importância, por exemplo, de observar os gêneros literários, as línguas de origem, assim por diante. A encíclica de Humani Generis, de 1950, né, já, também do Papa Pio XII, foi na mesma linha. Além disso, a gente pode observar que, já antes de Pio XII, a Santa Sé tinha tomado diversas medidas para incrementar o estudo da Sagrada Escritura. Por exemplo, em 1902, na Carta Apostólica Vigilantia, foi criada a Pontifícia Comissão Bíblica. Em 1909, na Carta Apostólica Vinia Electa, foi criado o Pontifício Instituto Bíblico de Roma para estudos avançados de Sagrada Escritura. Nesse ambiente de concepções metodológicas é que se situa o nosso mestre. Suas obras, particularmente no livro de 1956, que vou tomar aqui como exemplo para entender o Antigo Testamento, demonstram não só conhecer a problemática em que se localizava a exegese de sua época, mas também total afinidade com os avanços metodológicos e as orientações do magistério eclesiástico. Então, Dom Estevão conhecia muito bem a metodologia histórica, seus riscos e seus proveitos, e seguia também a orientação dos documentos que vinha já desde o Papa Leão XIII. Aqui uma passagem de Dom Estevão, tirada do livro Para Entender o Antigo Testamento, do ano 1956. A Bíblia, tendo deixado de ser o manual daqueles que visavam a piedade, se tornou objeto de exploração dos homens de ciência, eruditos muitas vezes sem fé. Descobrindo no Oriente manuscritos e monumentos pré-cristãos, os sábios puseram-se a compará-los com a antiga literatura religiosa de Israel. As suas pesquisas, não raro, tiveram por resultado ilustrar maravilhosamente o sentido de passagens bíblicas obscuras. Muitas vezes, porém, os estudiosos não se conseguiram emancipar de preconceitos filosóficos ou racionalistas. Quiseram mesmo confirmá-los por seus trabalhos científicos, e isto os fez chegar a conclusões estranhas à Bíblia, errôneas e ímpias. Então, ele reconhece o valor das descobertas, da arqueologia, da história, porém, vendo também os seus riscos. Dom Estevão conhece, assim, as consequências de uma exegese racionalista, né? Esta passagem próxima aqui é do mesmo livro, Para Entender o Antigo Testamento. Perante a confusão suscitada pelos eruditos, alguns círculos católicos se fecharam por completo à utilização dos recentes dados da ciência na exegese bíblica. Caíram, assim, numa atitude simplória, infantil, lendo e expondo as passagens da Sagrada Escritura sem muito discernimento
das regras de estilo, vocabulário, sem consideração do respectivo panorama histórico que as pesquisas modernas desvendaram. Desta atitude resultou, em não poucos dos contemporâneos, a ideia de que a Bíblia é livro retrógrado em relação à ciência, átimo repertório de histórias para crianças, de modo nenhum, porém, sustento de um espírito esclarecido. Então, essa dicotomia, em vez de ajudar, atrapalhava. Dom Estevão, então, defende firmemente a consideração dos dados humanos, culturais, nos quais a revelação divina se expressa. Em relação ao Antigo Testamento, que oferece não poucas dificuldades, neste particular, ele afirma: a leitura sábia e fecunda das antigas Escrituras não poderá dispensar o estudo das locuções próprias da língua hebraica, nem o conhecimento de alguns traços característicos da antiga cultura oriental. Ao mesmo tempo, afirma a importância da consideração da dimensão da fé. É preciso saber ler o Antigo Testamento de modo a descobrir, através da veste literária do mesmo, a dinâmica da expectativa humana. Aqui está a dimensão da fé. O Antigo Testamento está numa dinâmica de expectativa. Aponta para um futuro. Seu objetivo no estudo e no ensino da Sagrada Escritura, Dom Estevão, superou dessa forma a contraposição entre fé e razão, em favor da integração das duas realidades. Sua conclusão é clara. Quem quer que se apreste a ler a Escritura, recorde-se de que uma atitude de fé sobrenatural é condição absoluta para penetrar o âmago da mesma. Valorização dos dados humanos, culturais, valorização do horizonte da fé. Esta é a condição absoluta de acesso à Escritura Sagrada. Tal axioma repousa, para nosso autor, sobre duas bases que concernem a natureza mesma da Escritura. O seu tema, de um lado, e seu enraizamento na fé eclesial. Então, vamos ver o primeiro e depois o segundo. Aqui está o primeiro ponto. O primeiro aspecto afirma que, a par da multiplicidade de livros, épocas e perspectivas existentes nos textos bíblicos, a Sagrada Escritura tem um princípio de unidade que é chamado por Dom Estevão o tema da Sagrada Escritura. Consiste na percepção de que a revelação divina, embora manifestando-se historicamente por longo período de tempo, e com isso sendo assumida em esquemas culturais e religiosos que em parte sofreram mutações, é regida por um único Deus, que desdobra seu plano sempre em vista de uma finalidade primordial, a manifestação máxima de si mesmo, com a encarnação de seu Filho. Através dos seus 74 variados livros, a Bíblia, em última análise, trata de um só objeto, a saber, as disposições da providência em vista da salvação do homem. Apresenta-nos em suas fases sucessivas, desde os primórdios até o fim dos tempos, o mistério de um Deus que desce até o homem para elevar o homem. Disto se segue que a chave para se penetrar na Bíblia há de ser uma fé coerente no mistério da encarnação do Verbo, encarnação que se deu na plenitude dos tempos, mas que tem seus prenúncios nos séculos anteriores, entre os quais os livros sagrados do Antigo Testamento, e que continua a se manifestar em toda a história do cristianismo. Então, essa unidade da Escritura que é dada por Jesus Cristo, que abre os segredos de toda a Escritura. O segundo aspecto, nessa leitura de fé,
sublinha a relação entre escritura e fé eclesial. Em outros termos, entre escritura e tradição, escritura e magistério eclesiástico. Base, para tanto, é o fato que a escritura surge da tradição, é expressão da fé da comunidade eclesial e cresce em seu seio. Por isso, a Igreja é a intérprete por excelência da Sagrada Escritura. A penetração da Sagrada Escritura, sendo função da fé na encarnação, não pode deixar de estar também intimamente associada à fé da Igreja. Com efeito, para os católicos, é na Igreja que o Verbo encarnado prolonga a sua vida e a sua obra de iluminar e salvar os homens. Quem admite isto, há de reconhecer que à Igreja compete, em última análise, dar a genuína interpretação da Escritura. Já que pela Igreja Cristo ensina aos homens, é pela Igreja que lhes dá a saber o sentido da palavra escrita de Deus, que é a Bíblia. Por conseguinte, seria incoerente o católico que procurasse estudar a Sagrada Escritura independentemente do magistério da Igreja, seguindo apenas as insinuações da ciência ou seu bom senso pessoal. Dessa maneira, Dom Estevão afirma ainda: é na Igreja que o Verbo encarnado prolonga a sua vida e a sua obra. Quem admite isto, há de reconhecer que à Igreja compete, em última análise, dar a genuína interpretação da Escritura. Surge, evidentemente, aí um questionamento, né? Isso seria uma limitação à compreensão da Escritura? Seria um empobrecimento, esse deixar-se levar pelas orientações da fé e do magistério? Diz Dom Estevão: pergunta-se, porém, não será constrangedora, pouco digna da inteligência humana, esta atitude dos católicos? Não. Pode-se dizer que ela é não apenas imposta pela Igreja, mas exigida pela índole mesma da Escritura Sagrada, de sorte que subtrair-se a essa posição vem a ser infidelidade para com o texto mesmo que se quer elucidar. Então, não é uma simples imposição da Igreja, tem que fazer. Surge da própria natureza da Escritura, que a Escritura não vive sem a Igreja, a Escritura surgiu da Igreja. A índole mesmo da Escritura Sagrada exige isso. A partir daí, Dom Estevão acentua que a Escritura tem sua raiz na tradição oral, que é mais extensa que a tradição escrita. E, a partir da plenitude da revelação em Cristo, são estes ensinamentos de Jesus aos apóstolos e a iluminação do Espírito prometido à Igreja, como mestre que a levará à verdade plena, a necessária moldura dentro da qual devem ser compreendidas as palavras da Escritura. Em resumo, na exegese da Sagrada Escritura, o primeiro elemento a ser consultado seja o conjunto de ensinamentos que sempre se transmitiram ao lado da Escritura no povo de Deus ou na Igreja. É, em outros termos, a tradição oral que ainda hoje vive entre os cristãos e tem seu autêntico órgão de expressão no magistério da Igreja. Então, chegamos já às conclusões. A partir do acima exposto, fica patente que Dom Estevão foi um estudioso que conhecia as demandas de sua época e a elas respondia com as mais profundas e cabais reflexões, de modo a ir ao encontro das questões que lhe adivinham de tantas partes. Totalmente em sintonia com as orientações eclesiais, deu voz ao mais autêntico anúncio do Evangelho, enfrentando as dificuldades que contra este eram levantadas. Numa época em que ciência e fé eram de muitos modos contrapostas, soube fazer a síntese entre essas duas dimensões. Sem pagar tributos a correntes extremistas, encontrou o verdadeiro equilíbrio
que lhe permitiu fazer frente a tantas críticas racionalistas à Igreja, sem cair no fideísmo, e assim oferecer a mais límpida orientação a seus leitores e interlocutores. Contribuiu com isso de modo significativo para o avanço do Evangelho e o crescimento da Igreja. No campo da exegese, impressiona como, no livro de 1956, que aqui nós tomamos, né, como exemplo, que, vejam só, 1956 é 9 anos antes da promulgação da Dei Verbum do Vaticano II. Ela é de 1965, final de 65. Então, 9 anos antes, o ensino de Dom Estevão no ensino de Dom Estevão encontra-se aquilo que a Dei Verbum vai dizer, né? Certamente, este ensinamento da Dei Verbum auriu dos documentos anteriores do magistério, né? Cita Pio XII, cita Leão XIII, que foram conhecidos já por Dom Estevão, mas não deixa de chamar a atenção o quão fortemente Dom Estevão, assumiu esse ensinamento autêntico, refletiu sobre ele e o aplicou em seu trabalho exegético. É sabido como foi trabalhado o documento Dei Verbum nas aulas conciliares e o quanto custou para alguns temas, em termos de debate e disputa no campo teológico. Foi um dos documentos mais trabalhados, foi praticamente o último documento promulgado no Vaticano II. Dessa forma, pode ser dito que, nosso mestre, todavia, já realizava em seus trabalhos o que será depois o consenso conciliar. Dessa forma, pode ser dito, dentro de seu âmbito, que Dom Estevão foi precursor do Vaticano II. Todo estudo e ensino de nosso mestre, assim, foi um constante pôr-se a serviço. Serviço de formação da fé, que é serviço de formação do homem, e, desse modo, serviço ao mundo e à sociedade concreta. Contribuiu de modo relevante com isso, como instrumento para a revelação divina tocar o humano tornar-se mais humano e, quiçá, ultrapassar-se a si mesmo. Ou, com as palavras de nosso mestre, Dom Estevão, é a graça de Deus que salva o mundo, graça desse Deus que quer agir entre os homens, mediante os homens, numa contínua encarnação. E a gente pode dizer que Dom Estevão foi um desses homens que a graça divina utilizou, no bom sentido, para, através dele, Deus também chegar até nós, né? Coloquei aqui ainda alguns exemplos de publicações de Dom Estevão, né? Que se tornaram os livros, agora editados, né? Da Mater Ecclesiae, ali a Pergunta e Responderemos, os cadernos anteriores aos livros, e aqui alguns livros editados por Dom Estevão, o Antigo Testamento, Crenças, etc. Um programa que ele fazia na Rádio Catedral, e assim, só para a gente um pouco ter refrescado na memória a sua atividade. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada, professora Maria de Lourdes. Boa tarde a todos. Eu também sou da comissão organizadora, enfim. Então, agora eu quero abrir para perguntas, pedir que a gente mantenha a doutrina do Dom Mauro, né? Se ater a perguntas objetivas, para a gente poder manter a nossa programação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma observação, algum comentário?
Dom Estevão Bittencourt tinha a teologia de Santo Agostinho na sua doutrina? Eu não estou. Eu sei que Dom Estevão, ele conhecia profundamente as obras da patrística, ele, inclusive, traduziu alguns textos, né? Então, acredito que o pensamento de Santo Agostinho tenha, de fato, sido um marco importante para ele. Mas eu não quero também aventar aqui uma resposta sem ter estudado profundamente esse assunto. Olá. O Dom Estevão ficou muito marcado pela sua ortodoxia, mas a sua tese foi sobre Orígenes, né? Um autor tão heterodoxo. Como que ele trabalhou Orígenes? E não só Orígenes, né? Mas também os outros vários autores heterodoxos foram surgindo no século XX. Ele tinha uma postura apologética, totalmente apologética, ou também aproveitava o pensamento desses autores? Dom Estevão, ele foi um sábio. O sábio é aquele que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e velhas, né? E discernir. Então, Orígenes, evidentemente, tem pontos discutíveis, doutrinas até condenadas, né? Como apocatástases, etc. Mas Dom Estevão soube tirar aquilo que, de fato, valia dentro do movimento de tradição da Igreja, desde os séculos iniciais até a época que ele escreveu. A tese dele, eu tenho a tese de Dom Estevão, fotocopiada, né? É uma riqueza muito grande. Então, ele sabe aproveitar e sabe ser crítico. Quanto aos autores modernos, a mesma coisa. Nós vemos na revista Pergunte e Responderemos como ele sabia aproveitar de muitos autores. Ao mesmo tempo, ele tinha a preocupação de esclarecer. E, com isso, para esclarecer, ele devia pontuar aquilo que não era exato, né? Tantos e tantos artigos em que ele chama a atenção, não sei se todos aqui conhecem bem a revista, né? Normalmente ele apresentava o pensamento do autor e depois ele ia mostrando isso aqui está problemático, né? Então, ele é um autor realmente que soube valorizar os aspectos positivos. Mas a preocupação apologética dele era muito grande. Quando eu estava para fazer os estudos superiores de Sagrada Escritura, né, Dom Estevão quis me convencer que eu não fizesse Sagrada Escritura, que eu fizesse apologética. Só que eu já estava decidida. Mas só para ilustrar, né, a gente percebia nele essa preocupação. Agora, mesmo estudando a Sagrada Escritura, como ele fez, né, ele soube aproveitar os ganhos do método histórico, tão questionável em certos pontos. E, ao mesmo tempo, ter as balizas para poder se movimentar ali sem cair num problema teológico, né? Isso, eu acho que ele é admirável nesse ponto. Mais alguém? Na última fala que você trouxe sobre o Dom Estevão mesmo, me chamou a atenção que me lembrou muito o lema do já falecido Papa Bento XVI, né? Cooperadores da verdade. No sentido que nós temos que cooperar, né, com a criação, com o mundo, para poder torná-lo um lugar
mais de acordo com o plano de Deus e demonstrar essa verdade aos demais. Você sabe me dizer se houve alguma interlocução entre ele e o jovem cardeal Ratzinger, ou se eles conversavam, se eles trocavam, se há uma influência de um sobre o outro? É isso. Veja, Dom Estevão, ele foi aqui o representante da revista da instituição Comúnio, que é fundada pelo Ratzinger. O Ratzinger esteve aqui no primeiro curso para os bispos do ano 1990. Então, certamente, houve contatos entre eles. Dom Estevão conhecia a obra do Ratzinger. Dom Estevão demonstrava conhecer a teologia de Ratzinger, teologia da Igreja, né? Mas tematizada por Ratzinger. Então, eu não sei assim até que ponto houve contatos pessoais. Porém, contatos de pensamento, com certeza, a gente percebe claramente, né? Pela instituição Comúnio, muito provavelmente ele teve contatos pessoais, né? E também aqui pela vinda do cardeal Ratzinger, mas, sobretudo, pelo contato com as obras, né? Introdução ao Cristianismo e outras obras do Ratzinger daquela época, que foram fundamentais também para o estudo da teologia, né? Bom, agradeço, então, as perguntas da audiência. Agradeço novamente a professora Maria de Lourdes. Vamos fazer uma pausa para o café. Voltamos pontualmente às 3h15, por favor. Obrigada. Muito obrigada, professora. Magnifica anima mea